nós? Nós. Vai, mamãe, força! Você é uma mulher ou você é um frango? Força! Tá gostoso, filha, a comida que a mamãe fez? Não? Não gostou, não? Não gostei, não. Por quê? Porque tá ruim. Traiu Jesus. Meu pai, porque ele traiu minha mãe também. Porque meu pai trai todo mundo. Quero papai, eu quero papai, eu quero... O quê? A boca. Boa noite. Por ordem de Alexandre de Moraes, até o final da tarde deste sábado, a rede social X precisa estar totalmente suspensa no Brasil. Isso porque a empresa do bilionário Elon Musk desobedeceu a decisão anterior do ministro do Supremo para indicar um representante legal no país, depois de ter fechado suas operações por aqui. A Agência Nacional de Telecomunicações disse que já está tomando as providências necessárias, mas alerta que esse trabalho vai envolver mais de 20 mil empresas em todo o país e que cada uma tem um procedimento próprio para fazer a suspensão. Agora à noite, Moraes recuou de outra ordem para que Apple e Google retirassem o X de suas lojas de aplicativos. Você vai ver também energia elétrica mais cara a partir de setembro. A Aneel anunciou agora à noite a volta da bandeira vermelha patamar 2. Por que o Banco Central teve que intervir no mercado de dólar nesta sexta-feira? Mercado de trabalho aquecido registra recordes no trimestre encerrado entre maio e julho. No meio da crise causada por fraudes na eleição que Maduro diz ter vencido, a Venezuela passou o dia sem luz e sem internet. Em Paris, mais 10 medalhas brasileiras nas Paralimpíadas. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com a sequência de eventos que culminou com a suspensão do X por Alexandre de Moraes. Para efetivar essa medida, serão necessárias algumas etapas. Quem explica para a gente, ao vivo de Brasília, é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata, boa noite a você, boa noite a todos. Para o X sair do ar, é preciso que a ordem do ministro Alexandre de Moraes chegue à ponta do processo, ou seja, às operadoras. Moraes determinou que a suspensão aconteça em até 24 horas, contando a partir das 5 da tarde desta sexta-feira. Bom, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, disse que já está tomando as providências necessárias, mas que são mais de 20 mil empresas em todo o país. E cada uma tem um procedimento próprio para fazer a suspensão. Nosso conhecimento, nosso entendimento é que as principais empresas de telecomunicações, as grandes, elas conseguem sim implementar no prazo estabelecido na decisão judicial. Como a gente está falando de uma diversidade muito grande de empresas, mais de 20 mil, cada uma vai ter o seu tempo de implementação. Então a gente espera que provavelmente aí, ao longo do fim de semana, todas as empresas consigam implementar o bloqueio. Ricardo, eu entendi que esse prazo de 24 horas está correndo, mas agora à noite o ministro Alexandre de Moraes recua de um outro prazo, aquele de 5 dias, para que Google e Apple retirassem de seus aplicativos a rede social X, de sua loja de aplicativos, perdão. Exatamente, porque além desse prazo de 5 dias para retirar o X das lojas de aplicativos, Moraes também recuou do ponto que determinava que as provedoras de internet inserissem obstáculos para inviabilizar o uso do X e suspendeu o trecho que proibia lojas virtuais de comercializar aplicativos de VPN. VPN é uma ferramenta que pode alterar a informação do país em que a internet está sendo acessada. Só que acontece que a VPN é usada para muito mais coisa do que isso. Ela é conhecida, por exemplo, por criar redes privadas e seguras de acesso à internet. É recomendada também, inclusive, para quem quer garantir o sigilo de transações bancárias e é muito utilizada por funcionários em trabalhos remotos que precisam acessar redes corporativas. O ministro Alexandre de Moraes disse que essas mudanças que ele fez na própria decisão vão valer até que sejam feitas novas manifestações no processo para evitar
evitar eventual prejuízo às empresas. Só que aqui é importante também destacar que Moraes manteve a multa diária de R$50 mil para quem tentar acessar o site X através de ferramentas VPN. O Google informou que não vai se pronunciar sobre o assunto e a Apple não retornou nosso contato. Bom, Renata, a gente separou aqui os principais argumentos do ministro Alexandre de Moraes para determinar a suspensão do X no Brasil. E também nós ouvimos advogados especializados em direito digital. Na quarta-feira, o ministro tinha dado 24 horas para que o dono da plataforma X, Elon Musk, indicasse o nome e a qualificação de um representante legal da empresa em território nacional. A notificação foi feita de maneira inédita pela própria rede social. O prazo expirou na quinta, às 8h07 da noite. No despacho de hoje, que determinou a suspensão do X, Alexandre de Moraes afirmou que houve reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. Depois da ordem de suspensão, Elon Musk publicou no X: "A liberdade de expressão é a base da democracia e o pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos." Desde abril, Elon Musk vem descumprindo várias ordens de Moraes de bloquear contas de investigados pelo STF, acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira. Musk também não pagou as multas que somam até agora R$18.350.000 por descumprir ordens judiciais. Moraes disse que, novamente, Elon Musk confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. Confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. Este especialista em direito político diz que a liberdade de expressão nas redes sociais não pode ser usada como pretexto para o descumprimento de decisões judiciais. Como toda plataforma, né, como toda forma de divulgação de opiniões, ela não pode ser usada para veicular apologia a crime, né, não pode ser usada para veicular informações falsas com o propósito de interferir na opinião pública ou num processo eleitoral. O argumento é sempre esse, né? O argumento de que não estão cumprindo as ordens por estarem defendendo a liberdade de expressão. Mas as ordens são baseadas nas nossas leis. Tá? Nós temos uma legislação, nós temos um marco civil da internet que dispõe sobre a proibição das plataformas exatamente serem veiculadoras de informações, opiniões, falas, expressões de terceiros que ultrapassem o limite da liberdade de expressão. O ministro Moraes afirmou ainda que a instrumentalização criminosa de diversas redes sociais, em especial a Rede X, também vem sendo investigada em outros países. E citou um trecho do parecer do procurador-geral Paulo Gonet, que concordou com a decisão de suspender o X. Gonet lembrou que o empresário Elon Musk tem cumprido centenas de ordens de remoção de conteúdo vindas dos governos da Índia e da Turquia, mas não tem feito o mesmo no Brasil. E mais do que isso, anunciou transgressão. O advogado Luiz Augusto Durso, especialista em direito digital, argumentou que o ministro poderia ter usado outros meios para exigir o cumprimento da ordem judicial. O Brasil e outros países contam com acordo jurídico de cooperação internacional e ordens judiciais exaradas pela autoridade judiciária aqui no país podem ser cumpridas em países como, por exemplo, Estados Unidos, que são parceiros da justiça brasileira. E aí, com uma carta rogatória, com uma decisão judicial, ela poderia ser cumprida fora. Isso poderia ser o quê? Poderia ser bloqueio, aí sim, de patrimônio lá, poderia ser até um mandado de prisão, uma busca e apreensão, que chegaríamos, claro, num caso máximo. Mas há formas ainda disso se agravar, além da suspensão da plataforma,
se simplesmente nada for feito ou nenhuma mudança ocorrer por parte do ex. Em entrevista à Rádio Rede Mais PB da Paraíba, o presidente Lula disse que o dono do X precisa respeitar as leis brasileiras. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Ricardo, você trouxe para nós ontem aqui no JG uma outra decisão do Alexandre de Moraes bloqueando contas da Starlink, uma outra empresa do Elon Musk, como forma de garantir o pagamento de multas dessa história da Rede X, né? E a empresa recorreu ao Supremo, outro ministro, Cristiano Zanin, negou o recurso à empresa. A empresa, mas está aí colocada uma discussão, porque muitos especialistas acham que não caberia essa decisão, esse bloqueio. Exato, Renato. Vamos começar explicando o argumento de Cristiano Zanin para negar o recurso da Starlink. O primeiro ponto levantado pelo ministro foi que o tipo do recurso usado pela empresa não foi adequado. A Starlink entrou com um mandado de segurança que não serve para decisões monocráticas, segundo Zanin. O ministro também afirmou que a decisão de Moraes não foi abusiva, que o bloqueio das contas da Starlink não tem o mero objetivo de cobrar multa da rede social X, e sim também inibir um comportamento afrontoso contra a mais alta corte do país. E que o reiterado descumprimento de decisões do Supremo é extremamente grave. A gente vai ver agora trechos dessa decisão de Moraes sobre a Starlink e também as reações entre os juristas. Moraes afirmou que a X Brasil, a Starlink Brasil Holding Limitada e a Starlink Brasil Serviços de Internet constituem em território nacional, juntamente com a SpaceX, o que em nosso ordenamento jurídico se denomina grupo econômico de fato. Pois, embora sem um ajuste formal expresso e mesmo sendo sociedades empresárias autônomas e distintas entre si, atuam sob a mesma coordenação e comando de Elon Musk e com objetivos absolutamente convergentes. Hoje, no recurso ao STF, a Starlink argumentou que o bloqueio de ativos financeiros viola a garantia constitucional, uma vez que inexiste dispositivo legal que autorize o bloqueio de propriedade privada de quem não é parte nos autos, sem que antes lhe seja assegurado o devido processo legal e todas as garantias necessárias à sua defesa. A empresa também afirmou que a não observação do procedimento legal lhe impediu de exercer o seu direito à ampla defesa e à garantia ao devido processo legal e ocasionou o bloqueio de todos os bens. Por essa razão, é imperiosa a anulação do ato coautor. O diretor executivo do Internet Lab, Francisco Cruz, afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes em bloquear as contas da Starlink seria justificada se ela fosse uma empresa de fachada do X ou tivesse as mesmas finalidades. Realmente é um debate polêmico, porque o direito societário, vamos dizer assim, não deixa que você responsabilize uma empresa pelos atos da outra, a não ser que tenham mais elementos aí que, por exemplo, apontem para uma fraude, algo como uma empresa ser fachada da outra, e etc. Né? Porque, como eu estava dizendo no começo, a gente tem os direitos, por exemplo, dos donos da SpaceX, que não são donos do X em jogo também. Né? Essas contas não são só do Elon Musk, né? Elas são da empresa. Né? O advogado especializado em direito público, Clóvis Bertolini, considerou o bloqueio feito por Moraes incomum. Ele afirmou que, de acordo com a legislação brasileira, deveria ser comprovada uma fraude envolvendo as duas empresas para que uma pudesse responder pela outra. A legislação brasileira coloca a necessidade de uma coordenação entre as empresas. Essa coordenação não é pelo fato de ter o mesmo acionista, não é pelo fato de ter a mesma vinculação, né? Isso não é simples. É preciso se comprove uma direção única com o intuito defraudatório, ou seja, que aquilo que a gente está tentando responsabilizar a empresa não se consegue por conta da sua estrutura jurídica.
Quando o ministro Alexandre de Moraes utiliza grupo econômico de fato, na visão dele, né, seria a coordenação por parte do mesmo acionista majoritário, que seria o senhor Elon Musk, né? Mas quando a gente vai fazer a decupagem, ou a gente vai fazer a análise de cada uma dessas empresas, percebe-se que a estrutura dessas empresas é totalmente distinta. O advogado e fundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Ronaldo Lemos, considerou correto o recurso da Starlink. A pergunta que a gente tem que fazer é: essas conexões são suficientes para configurar grupo econômico, né? E se isso ficar configurado, até faria algum sentido esse tipo de ação. Então, a análise ela tem que ser cuidadosa e tem que ser profunda, né? Então, esse ponto é importante. E a Starlink, como empresa independente, né, separada do X, seguiu o caminho correto. Entrou com um mandado de segurança. Em entrevista à Globo News, o advogado Luiz Augusto Durso afirmou que a decisão de Moraes afeta duas empresas independentes. Essa decisão especificamente, juridicamente, me incomoda. Ela simplesmente mistura duas empresas que são totalmente independentes. Eu acredito que essa decisão especificamente de bloquear o dinheiro da Starlink para eventualmente pagar multas processuais por descumprimento da X seria uma confusão jurídica e poderia, sim, em razão do recurso, ser derrubada. Isso seria adequadamente reconhecido pelo Supremo, porque são situações totalmente distintas, empresas que estão no ramo totalmente distintos, não tem confusão jurídica, cada um tem sua personalidade jurídica, cada um tem sua atividade. Então, por causa disso, eu entendo que essa decisão pode ser equivocada e me incomoda bastante. Bom, Renata, agora 00:43 e aqui no meu celular o X já está fora do ar. E é o que vem acontecendo, segundo relatos de diferentes usuários de diferentes operadoras. Devolvendo agora para você, Renata, vamos ver como é que essa ordem vai sendo cumprida ao longo do fim de semana. Boa noite. E eu não estou com o meu aqui na minha mão para te fazer um relato e trocar impressões. De todo modo, Ricardo, muito obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você. Bom, esse assunto do embate entre Elon Musk e a Suprema Corte brasileira, notadamente o ministro Alexandre de Moraes, virou um caso de repercussão internacional. Foi destaque em vários portais de internet, sites de jornais. A Candice Carvalho acompanhou tudo e de Nova York, ao vivo, ela nos faz um relato. Boa noite, Candice. Oi, Renata, boa noite a você, boa noite a todos. Renata, a questão do uso das redes sociais durante campanhas eleitorais é um assunto cada vez mais discutido, né, mundo afora. E essa questão do X, no Brasil, rapidamente ganhou as manchetes nos sites de grandes jornais e também nos portais de notícias. O Washington Post, por exemplo, começando aqui pelos Estados Unidos, destaca que o Brasil, que é o maior país da América Latina, o quarto maior público do X no mundo, é peça-chave no debate mundial entre liberdade de expressão e desinformação. O New York Times colocou na capa que Brasil bloqueia o X após Musk ignorar ordens judiciais. Destacou também que Elon Musk rejeitou ordens de suspender contas que violaram leis brasileiras. Indo para a França, o Le Monde diz: no Brasil, juiz do Supremo Tribunal Federal ordena a suspensão da rede social X e conta que Alexandre de Moraes, há meses, vinha sendo criticado por Elon Musk. A manchete do jornal argentino Clarín diz que a justiça brasileira bloqueia a rede social X e intensifica disputa com Elon Musk. O jornal diz também que o Supremo Tribunal Brasileiro investiga a rede social por espalhar notícias falsas. E a rede britânica BBC destaca que o X de Musk foi suspenso no Brasil após disputa por desinformação. O texto também lembra que Elon Musk recentemente entrou em conflito com a União Europeia por causa da regulamentação do X e no início desse mês se envolveu numa guerra de palavras com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. A agência de notícias Associated Press afirma que a ordem de Alexandre de Moraes intensifica ainda mais a disputa sobre liberdade de expressão, sobre contas de extrema-direita e sobre a desinformação. Renata. Candice, te peço só um pouquinho de paciência, a gente tem mais assunto no próximo bloco.
No próximo bloco, a gente vai ver que a energia mais cara com bandeira vermelha vai entrar em vigor já em setembro. E os venezuelanos passam o dia sem luz e sem internet. Voltamos com notícia de Brasília. Depois de 3 anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai acionar a bandeira tarifária vermelha e a conta de luz vai ficar mais cara já a partir de setembro. Quem tem detalhes para nós ao vivo é o Eric Rianelli. Boa noite, Eric. Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A ANEEL não acionava a bandeira vermelha desde agosto de 2021, quando o Brasil vivia uma crise hídrica. O valor extra, que começa a ser cobrado na conta de luz de setembro, vai ser de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. O consumo médio por mês numa casa brasileira é de aproximadamente 150 a 200 kWh. Segundo a ANEEL, a bandeira vermelha é necessária porque a previsão de chuvas vem abaixo da média e também muita seca em setembro, o que impacta no nível dos reservatórios das hidrelétricas do país, que são as nossas principais fontes de energia. Além disso, esse cenário de menos chuvas, reservatórios em baixas e altas temperaturas em todo o país tem outra consequência que impacta diretamente o custo da produção de energia: o aumento do uso das usinas termoelétricas, que são poluentes e mais caras para funcionar. Vale lembrar que neste mês o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, já havia defendido que as usinas termoelétricas movidas a gás fossem acionadas antecipadamente por causa da falta de chuva. Com a bandeira vermelha em vigor, a ANEEL recomenda o uso responsável da energia elétrica, evitando desperdícios. Renata. Eric, obrigada. Bom fim de semana para você. A Venezuela passou boa parte desta sexta-feira sem energia elétrica e sem acesso à internet. O apagão coincide com a ameaça de prisão do candidato oposicionista Edmundo González, aquele que, tudo indica, ganhou a eleição de 28 de julho. A gente volta a Nova York com a Candice Carvalho, que tem mais informações sobre isso. Oi, Candice. Oi, Renata. Boa noite a todos mais uma vez. O regime de Nicolás Maduro, Renata, acusou a oposição. Falou que foi uma sabotagem e que a interrupção da energia elétrica foi resultado de um ataque na maior hidrelétrica do país, mas não apresentou provas. O ministro das Comunicações da Venezuela disse que o apagão começou por volta das 10:05 da madrugada dessa sexta-feira, horário local, e que todos os 24 estados do país foram afetados, alguns totalmente, outros de modo parcial. O apagão afetou hospitais que tiveram que recorrer ao uso de geradores, também o Centro Financeiro de Caracas. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem locomoção porque o sistema de metrô foi fechado. Enfim, o país praticamente parou. Aí, por volta das 2 da tarde, horário de Brasília, 1 da tarde na Venezuela, a energia aos poucos começou a voltar, mas agora à noite ainda tem muitos bairros da capital, né, de Caracas, que estão ainda às escuras e muita gente ainda está sem acesso à internet. Sobre Maduro ter acusado a oposição, eu lembro que a Venezuela está passando por uma nova crise desde as eleições presidenciais de 28 de julho. O regime afirma que Maduro venceu o oponente González Urrutia, mas não apresentou os registros dos votos dos eleitores. Então, por isso, o resultado vem sendo contestado pela oposição e por grande parte da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e também o Brasil. Agora, não é de hoje que apagões são usados em disputas políticas na Venezuela. O último foi em 2019 e durou 3 dias. Na ocasião, Maduro também culpou oponentes sem apresentar provas. Os observadores independentes dizem que apagões na Venezuela acontecem com frequência, isso por causa da falta de manutenção na infraestrutura do país. Renata. Agora sim eu me despeço. Candice, obrigada. Bom fim de semana. Daqui a pouco, dia de muitas medalhas brasileiras na Paralimpíada de Paris. A seguir, o Banco Central intervém no mercado de câmbio pela primeira vez em 2 anos.
Voltamos com economia para ver como acabou a semana no mercado financeiro. O Ibovespa encerrou a sexta-feira aos 136.004 pontos, praticamente estável em relação ao dia anterior. Já o dólar comercial subiu pelo quinto dia seguido. A moeda americana fechou cotada a R$ 5,63. A alta de hoje foi de 0,17%. Nem mesmo a atuação do Banco Central foi capaz de frear o câmbio. O BC fez hoje 2 leilões de dólares, algo que não acontecia desde 2022. Ao vivo de São Paulo, a Patrícia Falkowski explica essa intervenção. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata, uma ótima noite para você e também para quem está aqui com a gente no Jornal da Globo. Os analistas com quem conversamos dizem que o Banco Central apagou uma fogueira para evitar riscos de um incêndio na economia. O BC respondeu a uma saída de dólares do país por conta do rebalanceamento de um índice internacional. Esse leilão, a gente lembra, não foi nenhuma surpresa, já havia sido anunciado, inclusive, ontem pela instituição. E foram 2 leilões nesta sexta-feira. Pela manhã, o BC vendeu 1,5 bilhão de dólares e depois fez uma espécie de venda de dólares no mercado futuro para garantir a oferta para atender à demanda pela moeda americana. É um instrumento de controle da cotação que tem como objetivo evitar grandes flutuações e também disfuncionalidades. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o BC tem reserva suficiente para fazer intervenções quando for necessário. O último leilão desse tipo havia sido feito em abril de 2022. As incertezas em relação à economia americana têm pressionado o câmbio no mundo todo. Para o economista Héctor Sanches, o dólar valorizado é um risco porque significa aumento nos preços e perigo de mais inflação. O que dói em todo mundo é quando ele entra na inflação. Então a gente pode pensar, a gasolina tem um componente de dólar muito grande, nós temos pedaços, peças de bens e eletrodomésticos, eletrônicos que são importados e dependem do câmbio. Tudo isso faz com que a inflação avance. Se o câmbio avançou de maneira especulativa e a autoridade não fez nada, nós podemos ter um impacto social muito grande, porque a inflação bate e bate muito severamente, principalmente nos mais pobres. E os leilões ocorrem 2 dias depois da indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. Durante uma entrevista em uma rádio na Paraíba, o presidente Lula disse que está na expectativa de que Galípolo faça o que ele chamou de coisas corretas em relação aos juros, depois que passar pela aprovação no Senado. Se tiver que baixar juro, baixa. Se tiver que aumentar, aumenta. Vai ter que ter uma explicação. Porque o papel do Banco Central não é só medir juros, não. Ele tem que ter meta de crescimento também. A atuação do Banco Central continua na segunda-feira, quando deve ser feito, então, um novo leilão. Renata. Obrigada, Patrícia. Até segunda. Continuamos na economia, agora para falar do mercado de trabalho. A taxa de desemprego caiu para 6,8% no período compreendido entre maio e julho, informa o IBGE. É o menor patamar registrado nesse período desde o início de uma série histórica que começa lá, a gente vê em 2012. Ao todo, são 7.400.000 pessoas à procura de emprego no Brasil. Um número ainda muito grande, sem dúvida, mas 1% menor que o do mesmo período do ano passado. E 102 milhões de brasileiros têm algum tipo de ocupação, o que também é recorde, além de representar uma alta de 2,7% com relação a 2023. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Edivaldo Dondossola destrincha para a gente esses dados da chamada PNAD contínua. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata, boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Além dos dados históricos que a Renata acabou de mostrar para a gente agora no telão, a pesquisa também trouxe outros recordes, como é o caso das carteiras assinadas. 38 milhões e meio de pessoas com um contrato formal. Mas o número de trabalhadores informais também é o maior da história. São quase 14 milhões de pessoas nessa situação. A renda média do trabalhador brasileiro fechou o trimestre de julho em R$ 3.206, quase 5% a mais que no mesmo período do ano passado. Eu conversei agora há pouco com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Barbosa Filho. Ele explicou que essa situação está bem próxima do que os especialistas chamam de pleno emprego.
influenciado principalmente pelo bom momento da economia. A atividade econômica está muito forte e quando você tem mais atividade econômica, você tem mais contratação. Com isso, a gente tem observado uma queda contínua da taxa de desemprego, com ampliação da população ocupada e, ao mesmo tempo, um nível salarial elevado, o que mostra um aquecimento do mercado de trabalho. São notícias, claro, excelentes para os trabalhadores, mas os especialistas dizem que quando a gente tem mais pessoas empregadas, com mais rendimento nas famílias, isso também aumenta o consumo de bens e serviços. E nessa hora é importante ficar de olho naquele velho fantasma já bastante conhecido dos brasileiros, a inflação. As autoridades monetárias sempre ficam mais alertas, principalmente na inflação do setor de serviços, que é mais difícil de ser combatida. O que a gente observa é um nível maior da inflação de serviços do que o nível da inflação como um todo, o que dificulta o combate à inflação, mesmo com elevações da taxa de juros, porque existe uma persistência maior da inflação quando é no setor de serviços, porque é mais difícil, né, você trocar o trabalhador por um trabalhador mais barato, que reduziria o custo, no momento de aquecimento do mercado de trabalho. Nondóssula, muito obrigada, bom fim de semana. A seguir, mais 10 medalhas brasileiras nas Paralimpíadas de Paris. Hora do esporte, Renato Cury aqui com a gente com um cardápio bem variado. Renato, boa noite para você. Tudo bem, Renata? Muito boa noite. Vamos começar pela Série B. O Santos cedeu um empate bem no finalzinho, mas continua líder. Exatamente, a gente começa com a Série B porque esse jogo foi agora à noite, né, no fim da noite. O Santos chegou a abrir 2-0 sobre a Ponte Preta jogando em casa, jogou o segundo tempo inteiro do jogo com um jogador a mais, mas cedeu o empate no fim. Segue líder, mas com um gostinho amargo, porque essa é a quarta partida seguida do Santos sem vencer. A gente começa mostrando então o gol do Juliano, é ele quem faz 1-0 para o Santos. O João Basso, com esse chute de esquerda de dentro da área, faz 2-0. E aí, relembrando, o Santos com um jogador a mais sofre esse contra-ataque da Ponte Preta. É o Jé quem marca de biquinho e numa saída errada, numa infelicidade do Rodrigo Ferreira, o ataque da Ponte Preta está esperto. O Dodô é quem recebe essa bola aí, bate forte e firme para fazer o gol de empate da Ponte Preta, muito comemorado pelas circunstâncias da partida. Bom, da Série B vamos para a Série A. Hora de você nos fazer aquelas sinalizações sobre no que prestar atenção no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Isso. Amanhã tem jogo, então, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, Botafogo, né, e Fortaleza. O Fortaleza tem 48 pontos, o Botafogo tem 47, um a menos. Ali no meio, clássico das duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, em situações bastante distintas na tabela nesse momento. Flamengo lá em cima, o Corinthians lá embaixo. E depois de 134 dias, por isso ali ó, no telão, no nosso bonito telão, a Arena do Grêmio, que volta a ser palco de um jogo do time depois de 134 dias. Hoje, ao caminhar pelo bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, é difícil imaginar como estava a situação aqui na época das enchentes. No mês de maio, o acesso pelas ruas, onde fica a Arena do Grêmio, era apenas de barco e moto aquática. O cenário foi o pior possível, né? O seu Alceu tem um comércio no bairro. E quando voltou para casa, mais de 3 meses depois, viu o local todo destruído. E aí tu levantar de manhã, olhar para a rua, tuas coisas tudo na rua, e as coisas das pessoas se tornou um lixo, né? Mas era a vida de muitas pessoas ali. Outro grande prejudicado nessa história é o Grêmio. O time está há 4 meses sem jogar em casa. A equipe precisou disputar 14 partidas em que era mandante, longe da arena. E mesmo com a volta marcada para domingo, a situação ainda não é de normalidade. No domingo contra o Atlético Mineiro, a capacidade será bem menor do que os 55 mil lugares da arena. O principal problema foi com as subestações de energia que ainda não foram restabelecidas. Os elevadores não vão funcionar e os refletores estão sendo trocados. O prejuízo foi enorme esse ano aqui para o clube. Enorme, a gente não jogando dentro da arena. O gramado foi todo substituído. E agora à tarde ainda passava por cuidados.
É importante que todo mundo venha preparado, venha disposto, com empatia, de entender que é um momento diferente, que é um momento de retomada. E o seu Alceu já está de braços abertos para receber os torcedores. Graças a Deus vai dar para a gente já recuperar um pouquinho, porque já tem umas pessoas que já marcaram de vir fazer um churrasco. Domingo, todos os caminhos levam para a Arena. O bairro do Grêmio volta a respirar futebol. Bacana ver, né? Muito legal. Renato, vamos para as Paralimpíadas, dia de show do Brasil, 3 ouros só no atletismo. Muitas medalhas, como dizem os nossos atletas, né? Paris virou baile. Vamos começar pelo Petrúcio Ferreira, que conquistou o tricampeonato paralímpico da prova dos 100 metros no atletismo. O paraibano de 27 anos fez o tempo de 10 segundos e 68 centésimos. Foi a melhor marca dele na temporada. O Petrúcio, que é tricampeão paralímpico na classe T47, para atletas com deficiência nos membros superiores. Outra medalha de ouro foi do Ricardo Gomes, na prova dos 100 metros rasos, que a gente acompanha agora, mas na classe T37, para atletas com alguma paralisia cerebral. Ricardo fechou a prova com 11 segundos e 7 centésimos, foi o primeiro ouro dele, que foi medalhista de prata em Tóquio. E que tal medalha de ouro e bater o recorde mundial? Foi o que fez o Júlio César Agrippino nos 5.000 metros. O tempo dele foi de 14 minutos, 48 segundos e 85 centésimos. O Brasil também conseguiu uma dobradinha no pódio com o Yeltsin Jaques levando o bronze. Bom, e os ouros não pararam por aí, teve também no taekwondo e, como estamos falando de Paris, com direito a pedido de casamento. Exatamente. Mesmo com a torcida contra, né, a torcida local contra, Ana Carolina Silva brilhou contra a francesa Jelika Dalot. A brasileira garantiu o título na categoria até 65 quilos em sua estreia em Jogos Paralímpicos. Depois da conquista, a Ana Carolina ainda protagonizou um momento emocionante ao puxar a sua rival e a técnica dela para comemorarem juntos com ela e seu técnico. E o dia nas Paralimpíadas também teve medalhas para o Brasil na natação e romance. Pedido de casamento em Paris. Existem vitórias fora das competições tão celebradas quanto uma medalha. Rogério Oliveira foi eliminado do torneio de badminton, mas comemorou o sim da Duda. Tava tremendo bastante, mas foi muito emocionante, foi muito importante para mim. Eduarda Oliveira é atleta do vôlei sentado e estava torcendo pelo namorado quando recebeu o pedido de casamento, com o direito à arquibancada celebrando o plano com um final feliz. A medalha de ouro vai vir só para concretizar esse pedido e para combinar com a cor da aliança de casamento. Isso. Na natação, Thalisson Glock também precisou esperar pelo sim. Depois de vencer sua bateria na eliminatória dos 200 metros 4 estilos, para atletas com limitações físico-motoras, o brasileiro foi momentaneamente desqualificado por ter feito um movimento proibido durante a prova. Depois do pedido de revisão, os juízes retificaram a decisão e Thalisson nadou a final para conquistar o bronze com o melhor tempo da carreira. O catarinense ainda voltou para a piscina na última prova do dia. No revezamento misto 4 por 50 metros livre, 20 pontos, atletas de diferentes classes são escalados de acordo com uma tática que avalia o rendimento coletivo. Você vai ver gente de diferentes classes, diferentes deficiências, todo mundo junto para fazer essa soma desses 20 pontos. Nessa estratégia do revezamento, coube ao Thalisson fechar a prova da equipe brasileira que conquistou a segunda medalha da noite. De novo, com o fator da emoção presente depois da prova. Terceira colocação, Brasil! A equipe brasileira fez uma prova de recuperação e levou a medalha de bronze. O ouro ficou com a China, a prata com os Estados Unidos e a festa com o Brasil. E num dia com tantas medalhas assim, nada melhor do que a gente atualizar o nosso telão, não é isso? Porque escalamos no quadro. E escalamos, subimos ontem, subimos algumas posições com relação a de ontem para hoje, né? Subimos para a terceira colocação, né? Ontem estávamos em sétimo e comentávamos, né, que o CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, almeja que terminemos entre os 5 primeiros, no top 5, estamos na terceira colocação aí. A China lidera com 12 ouros, a Grã-Bretanha tem 6,
e o Brasil ali na terceira colocação. A gente sempre lembra que você pode assistir aos Jogos Paralímpicos ao vivo no Sport TV 2. Renato, muito obrigada. Bom fim de semana. A gente se encontra na segunda com muita notícia. Bom fim de semana para você também, Renata. Eu lembro, antes de acabar, que você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. A seguir tem Rebeca Andrade conversando com o Bial. E outras notícias no Jornal Hoje. Bom fim de semana para você. Até segunda.